Hoje, estreando a terceira temporada do podcast Maquiarte, trago neste episódio a primeira parte da entrevista que concedi a Darcy Toledo, do podcast LV45, onde eu conto um pouco sobre minha história, trajetória de sucesso e experiências profissionais. Olá, sou Bernardo Lins, maquiador e artista visual, e você está no podcast Maquiarte, tudo sobre o universo da maquiagem, da moda e da arte. Não esqueça de dar aquele like, se inscrever e acionar o sininho de notificação para assim que eu postar novos vídeos você ficar sabendo. E você tem uma maneira bem simples de ajudar, fazendo um Pix. Desta forma, irá ajudar este conteúdo a chegar a mais pessoas. Seja bem-vinda e seja bem-vindo! Hoje nós vamos conversar com o maquiador Bernardo Lins. Ele que já trabalhou com marcas nacionais, internacionais, é instrutor e também tem um podcast onde fala sobre arte e maquiagem. Ou seja, fica aqui nesse vídeo que tem muita coisa boa por aqui. Não esqueça de deixar o seu like e ativar as notificações. Um novo tempo, o seu novo lugar. Tudo que é bom permanece. O escritor Marcel Proust já dizia: a verdadeira viagem de descobrimento não consiste em procurar novas paisagens e territórios, mas sim em ter um novo olhar. O novo olhar é o que eu trago hoje diretamente na sua tela, com um convite para que possamos ressignificar os espaços que estamos e queremos estar daqui em diante. E fica a pergunta: como acessar novas perspectivas se não nos retirarmos dos territórios que já ocupamos? É preciso se retirar para enxergar de uma nova maneira o mesmo de sempre. Ganhar distância possibilita adquirir um novo ponto de vista e contar nossas histórias também. Bem-vindos ao lugar que nos convoca a presença, a minha, a sua. Começa agora o Café Estúdio da LV45. Agora sim, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Estou recebendo aqui o Bernardo Lins, que é maquiador e também um artista visual, é isso? Isso mesmo, é assim Darcy. que se fala? Sim, artista visual. Minha formação, né? Minha formação geral, vamos dizer, e minha profissão de foco é a maquiagem. Estou muito feliz de estar aqui, obrigado pelo convite, de encontrar você aqui, está sendo bem prazeroso e maravilhoso, e vai ser um bate-papo bem legal aqui, para a gente falar desse universo tão amplo. Tô curiosa. Primeira curiosidade que eu tenho é por que maquiagem? Então, na verdade, a maquiagem ela me encontrou. Eu vou começar aqui o nosso bate-papo um pouquinho mais lá atrás, na infância mesmo, né? Porque eu era um garoto que eu era muito curioso com cores e com formas. Eu ficava sentado ao lado da minha mãe, da minha tia que costurava. Eu era aquela criança que os meus carrinhos eram os carretéis de linha. E também eu ajudava a minha tia a cortar os tecidos e foi assim, uns 6 anos eu lembro muito bem, era muito claro isso na minha memória hoje. E aos 9 anos eu ganhei meu primeiro prêmio como desenhista. Você acredita? Na escola ainda, no primário, né? No fundamental. Aí eu ganhei um Pula Pirata, era um brinquedo. Eu lembro desse brinquedo. Antigo, né? Meu pai foi me levar num shopping em São Paulo e aí a gente foi pegar lá. Foi o meu primeiro prêmio, assim, né? Aos 9 anos, com desenho. E aí você sempre gostou dessa parte de arte? Sempre gostei dessa parte de arte, sempre desenhei, sempre gostei muito de desenhar. Então, o que realmente me fascina, até hoje, eu parto do princípio que são as cores, né? Aí, no período da adolescência, fui vendo várias coisas, passei pelo teatro, pela música e tal. E lá, trabalhando em bancos, né? Porque eu precisava me sustentar e fazer as minhas coisas. E lá, mais ou menos, uns 20 anos... aí eu entrei numa companhia de teatro em São Paulo que era musical, que era uma companhia de musicais e tal, e ali eu comecei a ver muitas possibilidades. Eu voltei para o teatro, né? Entrei numa escola de teatro e fazia parte de um grupo na USP de São Paulo. Na USP, antes de começar os espetáculos, eu ficava na parte do figurino, vendo as costureiras e vendo os figurinos, ou seja, estava tudo junto e misturado, sabe, Darcy? Neste momento eu estava com mais ou menos uns 20 e poucos anos. E aí,
Quando eu estava terminando a escola de teatro, a minha professora de maquiagem, ela falou, olha, Bernardo, você tem uma habilidade manual muito interessante, porque eu vejo pelos seus traços aqui no desenho da maquiagem e tal, pensa nisso. Terminei a escola, conheci uma maquiadora, Cristina Célia, e ela falou, você não quer ser um maquiador? Você não quer ser meu assistente? Eu falei, bom, alguma coisa eu já sei. Estou falando de uma época que não tinha internet, né? Alguma coisa eu já faço aqui, vamos lá, a Cris me ajuda, tal. E aí ela começou a me ensinar algumas coisas, né? E aí, neste período, eu trabalhava no INSS. Trabalhava no INSS. E aí eu comecei a assim, gostar muito dessa questão da maquiagem. Ela me trazia possibilidades de desenho, de cores, de textura. E aí um dia, eu passando em frente à televisão, eu vi um grande maquiador que faleceu, que é o Duda Molinos, e eu vi ele num programa. Eu olhei aquilo, sabe quando você fica assim? Eu fiquei parado, juro, eu lembro como se fosse hoje, eu fiquei parado, ele fazendo aquela maquiagem. E eu falei, é isso que eu quero. Aí me identifiquei totalmente, então eu digo que a maquiagem me encontrou, entendeu? Encontrou mesmo, assim, Mesmo, né? assim, encontrou, né? E aí, neste momento, eu comecei a me jogar. Ah, sabe fazer noiva? Sei. Comprava as revistas e comecei meio que quase que autodidata ali, mais ou menos. E aí depois, bom, enfim, foi isso que aconteceu, assim, o meu começo de carreira. E aí depois, passando um tempo, eu sempre fui muito atirado, eu comecei a mandar mensagem para as empresas de cosméticos. Para oferecer? Quero ser maquiador de uma marca. Aí eu mandei para uma e eles me chamaram. Aí durante 10 anos eu fui maquiador de marcas no Brasil. As nacionais e 4 importadas. Sempre sendo convidado, sempre, sempre. E isso é muito interessante, que eu viajava o Brasil inteiro ministrando cursos e workshops. E isso foi uma grande escola para mim, que eu descobri o caminho de desenvolver pessoas, de compartilhar conhecimentos, né? Então foi isso. E aí, passando o tempo, em uma dessas empresas que eu trabalhei, eu conheci o Duda. Eu Olha que conheci ele e legal. ele me deu essa pulseira aqui. Então, sempre que eu vou fazer algum evento, alguma coisa importante, por exemplo, aqui, aí eu sempre uso esse bracelete, É né? especial, né? É muito especial, muito especial. Um pouco antes eu conheci também um outro maquiador que chama Henrique Mello, trabalhou muito tempo com a Cláudia Raia, com a Sandy também. A gente se conheceu muito rapidamente através de um ator que fazia um espetáculo que ele estava e que eu trabalhava no INSS, fiz a aposentadoria desse ator e ele me chamou, olha aqui, né? Que bagunça. Enfim, aí eu conheci esses dois assim muito rapidamente e continuei aí na minha carreira durante 10 anos. E aí, depois de 10 anos, uma instituição que eu trabalho até hoje me convidou para dar um curso de 5 dias, fiquei 5 meses e passei no processo seletivo, estou lá há 12 anos. E aí também, neste período, eu dei aula na universidade também. Você resumiu bem aí, hein, Bernardo? Agora Eu vamos resumi esmiuçar. bem. Resumiu muito isso daí. Já foi Você foi tudo. cortando tudo. Vamos voltar, que eu Vamos fico voltar. imaginando, assim, que quando você resolveu, vou viver De de maquiagem. maquiagem, Uhum. era um momento, como você falou, não tinha internet, Não, acesso à informação, muito pouco. como que era, era ali experimentando mesmo? Experimentando, aí eu comecei a participar aí em muitas feiras de beleza. Então eu mesmo fazia os meus cartões e eu entregava. Foi assim, literalmente me jogando. Me jogando. Eu entregava para as pessoas e feira de noiva eu era assim, o arroz da festa, porque estava direto lá. E eu entregava para as noivas e as noivas me chamavam e foi dessa forma que eu comecei, me jogando. E essa foi a minha divulgação E como você falou aí atrás que você sempre gostou dessa coisa da cor. da cor. Eu posso estar enganada, mas eu me lembro, assim, que quando eu era mais nova, não Uhum. tinha tanta variedade, por exemplo, de cor. Quando você ia comprar uma base, um pó era mais limitado, né? Uhum. Então, isso daí também acho que foi uma coisa que era uma facilidade para você, né? Fazer misturas. Era bem fácil porque desde criança eu já mexia com cor, né? É claro que depois eu fui estudar sobre cores e isso fez muito sentido ali para mim. Então essas misturas das cores eu percebendo, por exemplo, eu lembro de uma noiva que eu fui fazer que foi uma das minhas primeiras, que era uma mulher negra. Então, e ela já tinha falado comigo que o maquiador que tinha feito o teste tinha deixado a pele dela estranha. Olhando a base e mexendo na base, vendo o tom da pele dela intuitivamente, claro, acertei, pronto, ganhei a cliente. Até hoje, eu atendo as pessoas da família dela. Isso faz quanto tempo já? Muito tempo. Entendeu? Então, essa questão da cor estava ali, intuitivamente.
né? Já fazia É, parte. já fazia. E como que era? Era tudo assim, ir testando? Porque como E não tinha testando. tanta E informação... testando. Porque assim, a gente está falando, eu comecei em 98, né? Este ano eu fiz 25 anos de carreira, estou fazendo. E então em 98 realmente a gente não tinha muita coisa de internet e tal. E a gente também não vou dizer que eram pouquíssimas, mas tinham poucas marcas nacionais. A gente tinha muita marca importada. Porque a gente vem de uma época em que tinha grandes magazines que vendiam os importados. Os importados eram muito caros. E essa primeira empresa que fui trabalhar foi uma das empresas assim que deu um boom nesse mercado popular de maquiagem. Então, dentro das empresas, foi aonde que eu tive a oportunidade de testar tudo. Por isso que eu falo que foi a minha grande escola, né? Você foi... Sendo maquiador e ensinando as pessoas aquilo que eu aprendia mexendo, misturando e fazendo e desenhando croquis também. E foi dessa forma. E como que... O que ditava, assim, a moda no decorrer aí? Porque hoje em dia, penso eu que é rede social. Eu cheguei a pegar, não como maquiador, mas assim, nos anos 80, as minhas irmãs, as minhas primas tal. Então, toda essa cultura dos anos 80 foi muito forte, porque foi o período da minha adolescência e da minha, vamos dizer, não que eu não seja jovem, mas da minha juventude especificamente. Eu chego no final dos anos 90, aonde os anos 90 era uma maquiagem que era nude, não tinha quase nada de maquiagem. Os anos 2000 foi um pouco mais democrático, tal, tinha, né, um pouco mais de cor, tal. Então, essas tendências vinham muito da passarela de fora. Porque, se a gente for pensar em semana de moda mesmo no Brasil, surge nos anos 90. Existiam desfiles, né? As grandes tecelagens promoviam esses desfiles, mas tinha muita referência de fora, vindo de uma cultura dos anos 50, 60, 40, que as nossas mães recebiam as revistas para poder fazer as suas roupas. Aí eu volto lá na minha tia, na minha mãe que tinham essas revistas. Até tem, na verdade, até tem essas revistas em casa. Né? Então, assim, nos anos 90 tinha algo que vinha muito de fora das passarelas. Ainda bem que a gente tem as nossas passarelas, né? Os nossos desfiles hoje. Que tem essa tendência e a gente está bem brasileiro para essas tendências, É, né? né? Ah, bastante. O que dita hoje, assim, a moda no mercado A de moda, na verdade, hoje maquiagem? eu digo que é muito da questão da sua identidade, né? Não é porque hoje vamos fazer uma maquiagem, um delineador gráfico que vai servir para todo mundo. Não. O delineador gráfico ele vai funcionar para a sua identidade, Darcy. Ele vai funcionar para a identidade daquela outra pessoa, né? Por que que o ano 2024 será um tom, né? A Pantone lançou agora, vai ser um tom meio pêssego. Por que que todo mundo tem que usar aquela tonalidade, aquela cor? Não. É a tendência daquela cor. Então, eu digo, até mesmo né, depois fui estudar moda e entender o que é consultoria de imagem, que a maquiagem, não só a maquiagem, como a moda, o seu modo de se vestir, é a sua identidade. Então, aquela história, nossa, seu batom ficou maravilhoso, deixa eu ver se funciona. Nossa, mas para mim ficou tão apagado, porque você não se identifica com aquele tom de batom. Porém, dentro da cartela, eu tenho certeza que dentro dessa cartela deste pêssego, você vai encontrar algum tom ali que você vai se identificar. Então, é uma moda que ela foi ditada, ela foi sugerida. Hoje em dia tá super atual, né? Uhum. Que é essa coisa da identidade visual. A Isso, pessoa marca, né? A marca isso, pessoal, né? isso. E a maquiagem, tanto quanto a roupa, assim, é super importante, né? Sim, sim, porque o seu visual é a sua identidade, né? Não é, isso indifere do poder aquisitivo, tá? Porque há pessoas que têm um poder aquisitivo bem alto e não têm a sua própria identidade, e vice-versa, né? E aquelas pessoas que, né? Enfim. O importante, assim, é o que eu acabei de falar, essa identidade é. O que é a identidade, na verdade? Nossa, eu me identifiquei com a sua camisa. Isso é uma identificação. Ok, deixa eu vestir ela. Será que funciona para mim? Funciona, mas eu estou falando da sua camisa, não estou falando que essa camisa que ficou bem para Darcy. Não é? Quantas vezes a gente vai. Eu já fui para moda, né? Já andou. Já andei, mas a gente volta para maquiagem, Vamos tá? voltar. Quantas vezes a gente não vai em uma loja, por exemplo, e compra uma roupa e fala assim: vou levar essa daqui porque eu vi não sei o que no manequim, cheguei em casa e falo assim: não funcionou. Porque eu me identifiquei com a peça, mas a peça não se identificou. Então, na consultoria de imagem na moda, a gente estuda sobre os estilos universais, né? Que são 7.
né? Então, a gente entendendo os estilos universais, a gente consegue compreender não somente a questão da vestimenta, como também a questão da beleza, do corte de cabelo, da maquiagem, de um todo. E aí fica a sua identidade. Um conjunto. Automaticamente eu como, né, como maquiador, como visagista e consultor de imagem, eu estou olhando para você aqui, eu já vejo minha identidade. Depois que acabar aqui, a gente pode falar qualquer Meu Deus do céu. Não, mas não é leitura de psicólogo, não. Meu É Deus. uma questão de olhar mesmo, de uma identidade que há pessoas que a gente olha, por exemplo, você tem a sua identidade. Entende? Entendo. Aliás, sua camisa está muito bem para você. Muito obrigada. Ô, Bernardo, vamos Oi. voltar Vamos voltar. pouquinho. Vamos voltar lá para maquiagem. Tá. Porque você falou para mim que no começo ali da sua carreira, você trabalhando com marcas, você já era empreendedor, né? Porque você mesmo começou ali entrar em contato com as marcas, você queria uma marca ali para trabalhar. Eu queria uma marca para trabalhar e também eu queria um desenvolvimento pessoal, no sentido de entender melhor sobre produtos, também ter um trabalho um pouco mais fixo, né? Porque eu fiquei depois que eu terminei a escola de teatro e eu comecei a trabalhar como freela, eu fiquei uns 2, 3 anos trabalhando como freela. E quem trabalha, né, como freelancer sabe que é muito difícil. Tem um mês que você ganha muito bem, o outro tal, então, mas eu queria um pouco mais de estabilidade. Não como eu disse, estabilidade. E também, como até então eu estava como autodidata, aprendendo assim, vendo revistas e tal, eu queria algo que fosse mais, vamos dizer, do meu aprendizado, sabe? Só que eu não imaginei que iria tomar uma proporção tão grande, né? E quando vinham maquiadores de fora, de outros lugares, quando eu encontrava com maquiadores de outros estados, né, respeitando, claro, a característica, a identidade de cada lugar, isso para mim foi uma grande escola. E eu aprendi muito também com os maquiadores que trabalhavam comigo. Nunca tive essa questão de que, me ensina alguma coisa, porque senão eu vou roubar de você. Né? E vice-versa, eu não vou te ensinar nada, Darcy, porque senão você vai roubar de mim a minha ideia. Isso não existe. Compartilhar conhecimento é a melhor coisa que existe. Então, essa também foi uma grande escola para mim. Então, quando eu entro nas marcas, foi justamente isso, né? Para eu me desenvolver, para eu entender o que era de produto, de mistura de cores, e cada marca tem a sua característica. Hoje você pode me perguntar, Bernardo, qual é a melhor marca? Existe o melhor produto. Porque não adianta você ter um copo tão maravilhoso desse daqui e não saber usar. Né? Então foi por esse caminho. E quando você começou a viajar, também deve ter sido uma experiência muito rica, né? Porque às vezes um mesmo produto, sim, né? Quando a gente vai Brasil afora, são peles muito diferentes, tem a questão climática também, sim. Tudo isso interfere, até na maquiagem, interfere, né? Sim. Então, como eu disse para você, foi uma grande escola, porque, por exemplo, eu lembro de um mês que eu estava no Rio Grande do Sul, um frio, e aí eu cheguei no domingo, na terça-feira eu fui para Salvador. E aí depois, na quinta-feira, eu fui para Belém, que é um forno, né? Então, e era a mesma marca. Como trabalhar isso? Né? O clima, tons e subtons e temperatura de pele. São lugares de Brasil, mas são lugares muito distintos. Então, foi ali, olhando, né? E aí a gente já começa a falar um pouco mais de internet aí. Já existia, então aí eu comecei a ter este olhar. E por isso que eu perguntava para os meus amigos também. E aí, o que você fez por aqui? Aí vou fazer o meu teste e aí eu acabo descobrindo as minhas coisas. E é dessa forma. O maquiador aprende fazendo. Não só maquiador, né? Toda profissão, mas tem que ter a prática. Tem que ter a prática, porque senão não vai a lugar nenhum. Você pode fazer o melhor curso, ter o melhor professor, mas se você não praticar, você não sai daquele lugar. Até porque às vezes é errando, né? Sim. Que você aprende. Às mas vezes é para até errar. Mais, né? Mas é para errar, não é para acertar. Errando que a gente aprende. Olha, já errei. Bastante. Mas aí a gente dá né? Tem aquele olhar lá e fala assim, opa, as pessoas não precisam saber. Né? Mas é recuar um passo para avançar 2. Ok, na próxima eu acerto. Até mesmo, assim, recentemente aconteceu um negócio no estúdio lá e falei assim, tem alguma coisa esquisita aqui. Deixa eu refazer essa história aqui e aí depois ficou melhor daquilo. É aquele caminho que a gente acha que vai, que a gente traça, mas tem um erro lá no meio, a gente sai dele e volta e fica melhor ainda. Né? E quando que entrou o Bernardo que... vou começar a compartilhar o meu conhecimento? Então, ele começou justamente quando eu entrei nas marcas em 2002, mais ou menos. Para quem não sabe, eu lembro quando tinha esses eventos, né? As marcas levavam profissionais. Isso. Não era para poder fazer era em feira?
Como Em que era, feira, Bernardo? Eu ó, lembro, né? Mas para quem tá assistindo e não sabe, eu não lembro, não, tô brincando, eu lembro. ó, feira aconteceu bastante. O trabalho muito rico, muito legal deste período, sabe o que que era? Visitar loja, fazer evento em loja. Eu lembro que quando eu ia para. Tinha uma loja em São Luís do Maranhão, que num mesmo mês eu fui 3 vezes. Por quê? Porque em 3 dias que eu ficava na loja, eu batia a meta do mês, vamos dizer, de vendas. Por quê? Porque eu ministrava um curso para profissionais, eu ministrava um curso de automaquiagem e as pessoas já desciam para comprar aquilo que o Bernardo falou. Mas não é o que o Bernardo falou, qual a possibilidade de você usar nesse lápis de olho? Tantas possibilidades, né? Então, é desenvolver pessoas. Ok, algumas pessoas que estavam ali eram profissionais que queriam fazer um curso de maquiagem, né? É, ou até mesmo aquela mulher que estava ali queria aprender a passar um delineador, que eu sei que é o grande vilão na vida de vocês, o delineador, É, né? tem gente que desiste, tipo eu. Não, desiste não, desiste não é tão difícil não. Existem uns exercícios aí que em algum momento eu explico para vocês, que é bem tranquilo de passar. Voltando. Então, essa questão da docência, vamos dizer, começou aí, de ver essas pessoas se desenvolvendo, Começou né? a se sentir prazeroso, né? Naquilo. Compartilhar Sim, esse compartilhar conhecimento. conhecimento. Começou a ficar muito interessante isso. E aí, quando, né, eu chego lá na instituição, eu já cheguei pronto. Aí eu falo que eu já cheguei pronto, só me adaptando com cronograma, com coisas de aluno mesmo, né? E, e foi esse caminho. E aí, muitos anos De que você está docência. na docência. Olha, eu posso dizer, começando com as marcas, eu posso dizer que vai pelo menos uns 23 anos. Porque logo depois que eu terminei a escola, eu já fiquei uns 3 anos como freela, aí depois eu já fui para a marca e fui embora. E por lá Vamos ficou, embora, conciliando tudo. tudo, tudo. Só não dava para, no período das marcas, não dava para eu pegar, né, fazer as clientes. Mas aí depois, agora, né, aí voltei a fazer os editoriais, atender as clientes, né. Claro que menos, né, fluxo, mas sempre tem pessoas para fazer. E hoje, como que é esse mercado? Porque, assim, é muita marca, né? E hoje É as muita marca. celebridades têm as próprias linhas também, né, Bernardo? Tem, Como que tem. chega isso para vocês? Todo mundo pede para vocês testarem os produtos? Como que Tem marcas que funciona? mandam pra gente. A gente tem que pensar que teve um período, uma década aí, que eram as blogueiras, né? Eu muito agradeço as blogueiras, viu? Há muitos maquiadores que torcem o nariz para essas meninas, mas a gente tem muito que agradecer. Por quê? Porque até então, assim, os produtos chegavam como? Indo na loja para experimentar, para conhecer. Com o advento das blogueiras, as marcas começaram a mandar para essas meninas. E a gente tem um advento aí do YouTube. Então, todo mundo começou a conhecer tudo, né? Eu mesmo cheguei num momento, recebi até hoje, eu recebo algum material que vai chegando e eu vou testando e dou feedback para as marcas. Umas gostam, outras não, mas é a minha função. Chegou para mim, eu vou testar, vamos, né, falar o que pode melhorar. Você falou das celebridades. Há celebridades, né, em que muitas delas que lançam marcas sempre tem alguém técnico ali para ajudar, né, para fazer. Claro que existe o nome da celebridade por trás, mas eu penso que essa celebridade não vai colocar qualquer produto no mercado. Porém, sempre, acho que eternamente o maquiador ele vai precisar testar esses produtos. Sempre. Independente qual seja, se é um importado ou não. Essa história de que só o produto importado é o melhor, não. As marcas brasileiras, e eu vou te dizer porque eu fui maquiador de marca. Nossa, teve um desenvolvimento assim astronômico. Nós temos marcas brasileiras assim excelentes. No meu case, tem desde daquela que eu achei com registro da Anvisa na 25 de março até a importada que minha amiga trouxe dos Estados Unidos. E eu sei misturar Dependendo tudo. do que vai precisar, vai usar. E eu volto a dizer, se eu tenho uma marca, vamos dizer, popular, não popularíssima, mas popular, que tem um registro da Anvisa, tá tudo certo. E ver vencimento, que é muito importante também. Então, você pode me encontrar nas minhas redes sociais, eu estou no Instagram, no Facebook e também no TikTok, tá? Você vai encontrar como Bernardo Lins Maquiador. Eu tenho um site que é bernardolins.com.br, onde tem bastante conteúdo de tudo isso que eu falei aqui, tá? E no meu canal no YouTube, você vai encontrar também este meu universo, maquiagem, moda e arte, tudo junto e misturado. E lá você vai encontrar o meu podcast, que se chama Maquiarte.
que é um trocadilho, uma palavra de maquiar você, arte, enfim, tal. E aí tá todo esse conteúdo lá. E nas plataformas também de áudio, tá o meu conteúdo que você pode ouvir e pode assistir também, tá bom?